Tivemos esse mês também o Dia do Diabetes, que foi na semana passada, dia 14. O Dia do Diabetes passou, mas a preocupação com a doença continua. São mais de 13 milhões de brasileiros com diabetes. E mais de 40% das pessoas que têm a doença, ou seja, quase metade das pessoas que têm a doença, não sabem que são portadoras. Para falar sobre o assunto, nós temos aqui, por favor, doutor, o endocrinologista Carlos Guilhermo Marconi. Pode se sentar, eu vou me sentar aqui do seu ladinho. E nós vamos falar, então, sobre diabetes, né, doutor? Por que que isso acontece? Por que que existe essa dificuldade, né, me parece, das pessoas saberem que tem a doença? Bem, a questão é que uma doença que no princípio é assintomática. Nos inícios da doença, ela não dá sintomas. Os sintomas que nós vamos ver vão ser as consequências do efeito do diabetes, ou seja, da glicose aumentada no sangue, na célula, no corpo, por longos anos. Então, nós vamos ver as consequências. E o Brasil está numa situação um pouco complicada, tendo quase, você falou, 13 milhões de diabéticos. É muita gente, né, doutor? E considera-se também que tem uma proporção equivalente de população que tem diabetes e não é diagnosticada. Justamente por isso, porque ela não dá sintomas nos inícios. E quais são, como é que uma pessoa, se essa é uma doença que não mostra, né, sintomas, como é que a pessoa pode desconfiar? É através de exames rotineiros? Como é que a pessoa descobre isso? Fundamentalmente em exames rotineiros de check-up. Por isso são muito importantes. Quando nós já temos sintomas, é que nós já estamos chegando tarde e estamos tratando as consequências. E uma coisa muito importante, o diabetes está relacionado à obesidade. E no nosso país temos índices de obesidade muito altos. Então, a obesidade seria um fator de risco para o diabetes? A obesidade é o fator predisponente para a diabetes, porque a obesidade gera um cúmulo de gordura no corpo, depositado em lugares onde não deveria normalmente se depositar, relacionado a uma alimentação inapropriada. E esse acúmulo de gordura produziria alterações metabólicas que levaria como consequência final ao diabetes. Mas nem todo mundo que está acima do peso vai desenvolver o diabetes. Não, mas está fundamentalmente relacionada com aquela obesidade abdominal, com a gordura depositada entre as vísceras. Aquelas pessoas que você vê que tem um abdômen prominente, que de repente não aparenta estar tão obeso, essa pessoa que estaria mais vulnerável a ter alterações metabólicas que predispõem ao diabetes. Nem todo mundo vai desenvolver diabetes, tem que ter uma predisposição também. Pois é, isso aí que eu ia perguntar. Tem algum fator de risco? É genético? Como é que é? Tem fatores genéticos, tem uma predisposição genética, mas geralmente se dá sobre uma condição de obesidade, de acúmulo de gordura. E essa obesidade está fundamentalmente dada por uma alimentação inapropriada. Um grande número de refeições por dia, com proporções de nutrientes e nutrientes que não são apropriados para o ser humano. Por isso, a epidemia de diabetes é uma preocupação mundial. E também altamente relacionado ao consumo de produtos industrializados. E quais seriam os alimentos indicados para quem tem diabetes, né? A gente sabe que existe uma coisa complexa, né? não é só para quem tem diabetes. Seria uma alimentação saudável. Ter condições de alimentação saudável, uma quantidade determinada de refeições, com uma quantidade limitada de alimento, não uma quantidade desproporcionada, e, sobretudo, produtos de origem natural, né? Mais frutas, mais vegetais, mais produtos naturais, voltar às origens. Isso aí é bom para tudo, na verdade, não só para É bom para tudo, e não é só para prevenir diabetes, para manter o corpo funcionando de forma saudável e ter a quantidade de macro e micronutrientes que nosso corpo precisa. Isso nos vai dar uma maior qualidade de vida e, consequentemente, uma melhor longevidade.
E, doutor, existem mais de um Sim. tipo, existe mais de um tipo, né, Sim. de diabetes. Fundamental... Os fatores de risco são os mesmos, as predisposições? Bem, existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é aquele tipo de diabetes relacionado à obesidade. O tipo de diabetes 1, o diabetes tipo 1, ele estaria mais relacionado a fatores genéticos e se dá em pessoas jovens e em crianças. É uma diabetes de origem autoimunológica, aí não teria nenhuma relação com os o hábitos de sobrepeso vida da e a pessoa. obesidade, sino que seria um defeito inato do sistema imune, o qual reconheceria as células beta-pancreáticas como células, como elementos estranhos. Então, seria o mesmo sistema imunológico da pessoa que agride as células beta e gera uma diabetes. O tratamento também é diferente. Mas todos os tipos de diabetes são detectados com exames de rotina? Exato. Então tá aí, né, gente? A importância muito importante do fazer check-up, um check-up periódico, dos exames uma avaliação, periódicos. não só de diabetes, senão que também de pressão arterial e de outros, um exame clínico. Está com a saúde em dia, né, doutor? Exatamente. Eu gostaria de agradecer a sua Muito participação obrigado. Eu que aqui no nosso agradeço. programa. Eu que agradeço o convite, o espaço. Muito bem.